Fala galera, tudo bem? Então vamos iniciar aqui o nosso vídeo falando sobre a importância de estudar história. Mas antes, queria que todos fossem lá no Instagram, @darleyas, e nos seguissem. E aqui no canal do Professor Darley, vai lá, curta, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho para ficar sempre atualizado com os novos vídeos. E partindo aqui para o nosso objetivo, que é entender o porquê estudar história, vamos para a primeira pergunta: o que é história? Bem, história pode ser definida como uma reunião e análise das informações ou dos conhecimentos sobre o passado e sobre o desenvolvimento da humanidade, de um povo, de uma ciência ou arte, de uma cultura, região ou de um indivíduo determinado. Em linhas gerais, história é a ciência que estuda as relações sociais do homem no tempo. Sabendo disso, fica o questionamento: qual o objeto de estudo da história? Para tal questionamento, a resposta é bem simples. O objeto de estudo da história são as ações humanas ao longo do tempo. Agora, cabe uma diferença básica entre história com E e história com H. Se diz história com E quando se trata de narrativas fictícias, literárias, lendas e, portanto, narrativas não baseadas em fatos históricos. Por outro lado, história com H diz respeito à ciência que estuda as relações sociais do homem no tempo. Logo, quando se referir à história com H, estará se referindo também a fatos e acontecimentos históricos. Mais um questionamento: história é uma verdade inquestionável? A resposta só pode ser negativa, tendo em vista que a história é uma ciência e, portanto, baseada nas fontes históricas e na narrativa histórica. Por outro lado, as verdades inquestionáveis são baseadas na religiosidade, que tem como fundamento a fé. E se a história tem como base as fontes históricas, nada melhor do que sabermos o que são as fontes históricas. E o que é a fonte? O que são as fontes históricas? Fontes históricas, fonte vem de manancial, vem de nascedouro. Então, quando falamos de fontes históricas, estamos nos referindo a onde nasceu a narrativa histórica. Qual o nascedouro da narrativa histórica? Dessa forma, podemos dizer que há basicamente dois tipos de fontes históricas. São as chamadas fontes escritas e as fontes não escritas. As fontes escritas são as cartas, livros, revistas, manuscritos, documentos oficiais, etc. Por outro lado, as chamadas fontes não escritas são as pinturas, esculturas, roupas, músicas, filmes, fotografias, vídeos, documentários, testemunhos de pessoas e objetos variados. Cabe agora destacar a responsabilidade do historiador. E qual seria essa responsabilidade do historiador? A responsabilidade está em ser fiel às fontes disponíveis. E quando a gente diz que o historiador deve ser fiel às fontes disponíveis, significa que ele deve interpretar essas fontes de acordo com o contexto, o panorama social, político, econômico, cultural, ideológico, do qual essa fonte foi produzida. Tentar interpretar essa fonte da forma mais fiel ao panorama histórico daquele período. Finalmente, deve destacar agora a pergunta: por que estudar história? Para a gente entender melhor essa pergunta, nós temos que ter pelo menos uma resposta ou pelo menos uma afirmação em mente. Estudar história não é um mero relato do passado. Então, por que estudar história? Bem,
A história, por ser uma ciência que estuda as relações sociais do homem no tempo, ela serve para entender os próprios seres humanos, as permanências e continuidades sociais e, sobretudo, a história nos ajuda a compreender os outros e a respeitar as diferenças. A título de exemplo do porquê estudar história, eu trouxe aqui a Lei 12.288 de 2010, é o chamado Estatuto da Igualdade Racial. Qual a importância de trazer essa legislação? Porque eu quis mostrar aqui que não só o historiador deve conhecer a história, mas sim todo profissional. E aqui, nesse caso específico, o operador do direito. Porque para entender essa legislação, você tem que entender, no mínimo, os mais de 300 anos de escravidão que houve no Brasil. Você tem que entender toda a intolerância, todo o racismo que ainda está introjetado na nossa sociedade, para posteriormente, somente lá no ano 2010, entender o chamado Estatuto da Igualdade Racial, destacando-se mais uma vez a importância de todos conhecerem ou todos ter que conhecer a disciplina História. Por fim, quem deve estudar História? A resposta é muito simples. Todos. Independente da formação cultural e acadêmica, todos devem estudar a disciplina História. E para quê? Para entender a sociedade em que vivemos e nos situarmos melhor no mundo. Bem, gente, e aqui chegamos ao fim da nossa pequena aula. Espero que todos tenham gostado. Fiquem com Deus e aguarde o nosso próximo vídeo. Até mais!